Aqueles que não nos matam nos tornam mais fortes. E essa frase icônica não é só uma introdução, mas é um prenúncio. Ela define a jornada brutal que vamos presenciar a partir desse momento, num conto sombrio de vingança, aço e sangue. Em 1982 estreava o filme que impulsionaria a carreira de Arnold Schwarzenegger e se tornaria um dos maiores clássicos da fantasia medieval de todos os tempos. E Conan o Bárbaro não é só um filme de fantasia qualquer, mas ele definiu um gênero que se sucedeu a partir dele no cinema da década de 80 principalmente, né? O famoso gênero Dark Fantasy, que foi influência para muitas obras que viriam a ser lançadas anos depois desse filme aqui. Então vamos descobrir ou redescobrir por que Conan o Bárbaro é um dos maiores filmes de fantasia já feitos. E nosso primeiro encontro com Conan no filme não é mostrando ele como um guerreiro imponente, mas sim como um garoto ouvindo atentamente as palavras de seu pai. Ele fala sobre Kron, o deus dos cimérios, um deus cruel que deu aos homens um presente e nunca mais os ajudou. Ele deu o segredo do aço. E na vida só há uma coisa em que você pode confiar: a sua espada. O pai ensina que o aço é forte, mas a sua verdadeira força só se revela na mão daquele que o empunha com uma vontade inabalável. Conan escuta, absorve cada palavra, mas ele não sabia ainda que em breve aquela lição seria a última coisa que restaria do seu velho pai. A paz na Vila dos Cimérios duraria pouco, já que o vento traria o som dos cavalos galopando. Uma tempestade de destruição se aproximava, e então a carnificina começa. Guerreiros brutais invadem o vilarejo, queimando, destruindo e matando sem piedade, e o jovem Conan assiste tudo sem poder fazer nada, enquanto seu pai cai diante dos cães selvagens, e a sua mãe era a única coisa que ainda podia te dar alguma segurança, e ela vai encarar o líder dos invasores como uma boa ciméria, na base do aço. E aqui somos introduzidos ao vilão do filme, Tulsa Doom. O olhar hipnótico do vilão esconde algo quase sobrenatural. Ele levanta a espada e com um único movimento ele decepa a cabeça da mãe de Conan. O garoto não chora, não grita, ele apenas assiste paralisado, sem ação. E naquele momento ali a vida de Conan mudou completamente e moldou o caráter bárbaro e guerreiro de Conan, em que sobrevivência é o seu único propósito de vida. Levado como escravo, Conan é acorrentado a uma roda gigantesca. Sua vida se resume a empurrar aquela máquina implacável, dia após dia, sob sol escaldante e sob chuva cortante. Os anos se passam e aquele garoto franzino se torna uma muralha de músculos, e sua força cresce além da compreensão humana. Parecia que o Conan era movido só pelo ódio, era o único sentimento que o mantinha vivo mediante aquela situação no mínimo insalubre. Até que um dia os senhores de Conan percebem o potencial do garoto, e ele é jogado em uma arena para viver um novo tipo de batalha. A arena era um círculo de areia manchada com sangue, e ao redor uma multidão faminta que clama por mais violência e brutalidade naquela arena. E no centro, Conan. O primeiro combate é puro instinto, sobrevivência. Ele não é um lutador habilidoso ainda, mas ele é brutal e tem garra. E ele vence. Não só vence, como atropela todos os adversários que cruzam seu caminho na arena. E podemos dizer que ele descobre o seu propósito de vida ali, naquela arena. A violência vai passar a fazer parte do mundo do Conan e vai se tornar algo intrínseco à sua personalidade. E é nesse ponto aqui que o bárbaro descobre a sua filosofia e o seu propósito de vida. Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres. Então ele luta de novo e de novo. Cada batalha ele se torna mais feroz, a ponto de se tornar uma lenda. E os mesmos senhores que o escravizavam agora passam a ver um potencial nele, e ele recebe o tratamento de um campeão. Eles o treinam em artes marciais, em combates com espadas, e podemos dizer que Conan renasceu naquele campo de batalha, mas ele ainda não era livre. Mas com o passar do tempo, numa noite ensolarada,
noite ensolarada é complicado, né? Mas a sua liberdade chega de forma inesperada. E quando Conan se vê livre finalmente naquele mundo, ele percebe que ele não tem nada, além da sua força de vontade e o seu instinto de sobrevivência. Mas o destino logo o conduz a um achado crucial. Perseguido por lobos, ele se refugia em uma caverna, e ali havia um trono abandonado de um possível rei caído antigo, esquecido no tempo. Talvez, mas aquele rei caído carregava com ele a sua espada, que parecia que estava ali esperando para o Conan todos aqueles anos. E Conan entende aquilo como um sinal dos deuses, já que o aço era o símbolo máximo que seu pai havia o ensinado quando ele ainda era criança. Ele toma a lâmina para si e finalmente ele se torna o bárbaro. Na sua jornada através daquelas terras desconhecidas, Conan conhece uma mulher que mora numa cabana ali no meio do deserto. Uma bela e solitária mulher, diga-se de passagem. E ela o convida para entrar na cabana dela. Mas assim, se você vê uma mulher atraente no meio de uma floresta sozinha te convidando para entrar na cabana com ela, normalmente isso não é um bom sinal. Mas o Conan não estava nem aí para aquilo, né? O cara passou a vida inteira sendo um escravo, não fazia diferença para ele. Mas ele conversa com aquela mulher na caverna e ele consegue informações relevantes. Informações sobre os possíveis algozes que mataram a sua família quando ele ainda era uma criança. E o bárbaro, é claro, aproveita ali para ter uma noite de amor com aquela senhorita ali. Mas óbvio que a mulher não era quem ela aparentava ser. Ela era uma bruxa, ou talvez uma demônia num corpo de mulher. Mas o bárbaro, ele não estava de bobeira não, e ele age rápido, jogando a mulher demônia no fogo ali e deixando ela queimar enquanto ele sai fora daquele lugar. No dia seguinte, Conan vai encontrar um novo membro da sua party ali para ajudar ele nessa missão. E ele é arqueiro, e o Conan, eu acho que ele se identifica com a história dele porque ele provavelmente era um escravo igual ao próprio Conan. E a aventura dos dois começa ali em busca de um ídolo de serpente, algum símbolo, algum sinal que levasse ele a ter alguma pista dos algozes dele. E eles viajam de cidade em cidade, explorando novos locais, conhecendo outros povos. E vale destacar aqui o design de produção dessas cidades. Tudo é muito sujo, muito medieval, sabe qual é? E remete totalmente às cidades do quadrinho do Conan, o que é bem legal. Em uma cidade mais à frente, Conan e seu amigo descobrem uma pista sobre um suposto deus serpente. E uma serpente era justamente o símbolo do estandarte do exército que dizimou a vila do Conan. Acontece que nessa cidade havia uma torre, um monumento ao deus pagão serpente. E a dupla decide investigar e saquear o local à noite. Ao chegar à torre profana, antes de invadir o local, Conan vai conhecer uma outra aventureira que vai acabar fazendo parte do seu grupo ali, que era uma mulher ladra, a Valéria. E como ambos estavam com a mesma intenção de invadir aquela torre, eles acabam ali fazendo uma parceria e se aliando para um objetivo em comum. O agora trio invade furtivamente a torre profana. E lá dentro vemos que está rolando um culto ao deus serpente. E o líder desse culto era ninguém mais, ninguém menos que Tulsadum, que dizem que é um feiticeiro poderoso que tem mais de 1000 anos de idade. E essa sequência da torre, mano, é muito quadrinho do Conan, se você já leu algum quadrinho do Conan. O trio de heróis aqui entra ali no modo furtivo, enquanto o Conan se aproveita para roubar um diamante aqui, uma peça de ouro ali, fazendo, é claro, jus à sua fama de ladrão, né? Então Conan finalmente avista o símbolo familiar. A serpente que havia tirado tudo dele quando ele era criança. Eu imagino que isso deva ter dado um gatilho no Conan de relembrar todas aquelas memórias. E nessa incursão o bárbaro vai bater de frente com a primeira criatura bizarra que aparece nesse filme, que é uma serpente gigante. E essa serpente ela guarda o local aqui dessa torre. E em paralelo ao Conan que encontra a serpente, tá rolando um ritual de sacrifício dentro da torre. E essa, meu amigo, é uma sequência memorável. E o caminho da vingança já estava traçado. E depois de tocar o terror lá dentro da torre e fugir às pressas, como todo bom bárbaro, Conan e Valéria vão parar na taverna para contar tudo que eles haviam saqueado ali da torre. E nesse meio tempo eles acabam tendo um lance ali juntos ali e rola um romance entre os dois. Que por sinal é o romance mais rápido da história dos filmes. Que o Conan acabou de conhecer a mulher na torre e os dois já estão tendo um romance ali. Sei que eles passam um tempão ali bebendo, transando, fazendo tudo que eles têm direito, mas num determinado momento eles são abordados por guardas da cidade que o prendem.
justamente por eles terem invadido a torre lá e tocado terror em tudo. E Conan e seus aliados são levados à frente do rei daquela cidade. Mas ao invés de serem condenados à morte, eles recebem uma proposta daquele rei: matar Tulsadum. Acontece que Tulsadum havia tomado conta da região com suas torres de serpente, e o seu culto pagão à serpente meio que estava tomando conta de todas as cidades ali, meio que por livre e espontânea pressão, sabe qual é? E o rei, como ele já não aguentava mais aquela profanação, ele viu no Conan ali uma oportunidade de botar um fim naquela situação toda. E o trabalho era simples: matar o Tulsadum. E apesar do rei ter oferecido uma pequena fortuna para ele fazer aquele serviço, eu tenho para mim que o Conan faria isso até se fosse de graça. Mas Valéria o alerta antes dele tomar a decisão de ir naquela missão. Matar Tulsadum não seria fácil. Doom não era um homem comum, ele era um feiticeiro perigoso e meio que poderia ser uma missão suicida por parte do Conan. Mas claro que o Bárbaro não vai ouvir aquela sugestão da Valéria, né? Afinal, ele passou a vida inteira pensando naquela vingança. No dia seguinte, Conan resolve sair à francesa e buscar respostas ali, informações a respeito do culto. Na sua jornada em busca do culto do Tulsadum, ele encontra um outro personagem peculiar, que é um feiticeiro que vive no meio do deserto. Mas ele acaba sendo uma pessoa muito amigável ali com Conan e os dois acabam criando um vínculo de amizade. Inclusive ele dá abrigo para o Conan ali durante a noite e os dois criam ali uma conexão. E o Bárbaro descobre mais informações sobre o culto do Tulsadum e decide ir até lá em busca de pistas. No meio do caminho, ele descobre um grupo de peregrinos, os Adoradores da Serpente. E o Bárbaro tem a brilhante ideia de se infiltrar nesse grupo. E ele chama a atenção de um deles ali e o cara do culto aí claramente ficou interessado no Bárbaro aí e estava com segundas intenções, hein? Como você espera alcançar o vazio sem conhecer seu próprio corpo? Só que ele achou que ia se dar bem, mas no final das contas acabou se dando mal. É um manto de sacerdote? Sim, é tudo que eu tenho. Ótimo. E o Bárbaro rouba as roupas deles e acaba se infiltrando ali no meio do culto. E bizarramente ninguém percebe, do nada aparece um maluco gigante ali no meio da galera ali, que não estava ali antes, mas todo mundo leva isso tranquilo. E ele acompanha aquela peregrinação até o Templo da Serpente, que eu acredito ser o templo principal do Tulsadum aqui no filme. E nós finalmente vamos ver o vilão aqui depois de tanto tempo, né? Já que a gente só havia visto ele na sequência inicial. E não tem como negar que ele tem presença, mano. O James Earl Jones, que é quem interpreta o Tulsadum aqui, ele foi outros vilões icônicos do cinema, né? Ele foi o Darth Vader e ele consegue aqui dar um ar imponente para esse vilão, que é um negócio impressionante. Mas nesse meio tempo, o disfarce do Conan durou pouco, porque alguém descobre que ele não é um dos peregrinos ali do culto da serpente. Então ele é capturado e ele leva uma surra ali dos soldados. E vamos ver uma das cenas mais icônicas desse filme aqui, que é quando o vilão confronta o mocinho. E essa cena tem dois momentos icônicos que vale destacar aqui. O primeiro é quando o Tulsadum pergunta para o Conan por que ele atacou a torre dele. Você entrou em minha casa, roubou o que me pertence. Você matou minha mãe, você matou meu pai, você matou o meu povo! Deve ter sido quando eu era jovem. Ele simplesmente destruiu a vida do Conan, matou a família inteira dele. O Conan foi escravizado, passou a vida pensando naquela vingança ali. E quando ele confronta o vilão com aquela história, ele simplesmente não lembra. Tipo, eu matei sua família? Não lembro não, mas eu devo ter feito, né? Você disse. Não fazia a mínima diferença pra ele. Então a gente vê a segunda sequência memorável dessa cena aqui, que eu não tenho nem o que falar. Olha essa cena. Sobre as rochas. Aquela linda garota. Vamos, minha criança, vamos. Isso é poder! Se isso não é uma demonstração de vilão imponente, eu não sei o que é. E após essa sequência, o Bárbaro ele é crucificado e deixado para morrer. E ele meio que quase desfalece ali nesse processo, hein? Se não fosse os amigos deles que milagrosamente o encontraram ali e o resgataram retirando ele da árvore que ele estava crucificado. E a Valéria e o arqueiro levam o Conan, que está quase morrendo, para o feiticeiro que ele havia conhecido no deserto,
umas cenas antes pra ver se o cara fazia alguma magia de cura ali, alguma mandinga que fizesse o Conan voltar à vida. E ele faz tudo que estava ao alcance dele. E tem uma outra cena icônica aqui também, que é quando no meio da madrugada aqui, que o Conan tá ali quase indo dessa pra melhor, eles são atacados por espíritos malignos ali que tentam levar a alma do Conan embora, e a Valéria é quem luta bravamente com aqueles espíritos ali, impedindo o Conan de ir pro saco. Aliás, se não fosse a Valéria aqui, o Conan não conseguiria finalizar sua vingança, hein? Mas após a noite traiçoeira quase levar o nosso querido Bárbaro embora, no dia seguinte ele já estava 100%, até parece que ele nasceu de novo. E a gente vai ver aqui a cena icônica dele treinando com a espada, que você já deve ter visto em algum lugar na internet, mesmo que você não tenha assistido esse filme. E a Valéria e os amigos do Conan lá dizem para ele deixar essa história de matar o Thulsa-Dun pra lá, deixa isso pra lá, vambora, esquece isso, porque ele é muito poderoso pra você matar ele, Conan, deixa essa história pra lá. Mas você acha mesmo que o Bárbaro vai escutar algum deles? Até porque se ele ouvisse, o filme ia acabar aqui, né? E na cena seguinte a gente vai ver uma das coisas mais icônicas também desse filme aqui. Aliás, esse filme é cheio de momentos icônicos, que é quando o Conan e o time dele se pintam o corpo, fazem uma pintura de guerra pra invadir mais um dos covis ali do culto da serpente. E a trilha sonora épica se intensifica. Conan vai fazer o que sabe fazer melhor, que é passar a espada em todo mundo e saquear o lugar. E eles invadem uma espécie de templo dentro de uma caverna na montanha e tá rolando uma orgia generalizada ali no lugar, né? Coisa muito comum em um culto pagão. E no centro da orgia vemos Thulsa-Dun ali imponente, só observando ali toda a movimentação. E temos aqui um efeito que eu achava bem assustador na época, que é o momento que Thulsa-Dun se transforma numa serpente gigante. Efeito prático bem legal, que hoje em dia infelizmente não tem mais esses efeitos. Hoje é tudo feito no computador, né? Tudo digital. Eu sinto falta de efeitos assim nos filmes de hoje. Mas o Bárbaro e seu time ali, eles não estão ali para brincadeira. E eles decidem entrar em ação e acabar com aquela festinha ali. E aqui nós vamos ver a boa e velha carnificina medieval. E eles não poupam na violência e brutalidade das cenas, o que eu achei excelente. Já que segue os quadrinhos à risca, né? Se você lê os quadrinhos do Conan, você sabe que ali a violência é generosa. E com certeza essa sequência também é um dos momentos memoráveis desse filme. Conan toca o terror no lugar e ele foge junto com a sua equipe e ainda sequestra a mulher que estava lá, uma mulher lá do culto. E aqui a gente tem um momento em que a gente vê a Valéria brilhar aqui, saindo na porrada com os caras aqui do culto. A Valéria é uma personagem que eu gosto bastante nesse filme aqui. Ela é uma mulher muito bonita, a mina tava no shape ali. Isso a gente tá falando para um filme da década de 80 ali, de 82. A atriz que interpreta a Valéria, ela teve que fazer todas as suas cenas de ação, porque eles tiveram dificuldades em achar alguém com o mesmo porte físico. Conan foge do lugar junto com a equipe dele, mas é claro que o Thulsa-Dun não vai deixar barato. E ele pega uma serpente e ele usa um encantamento ali bizarro, e a serpente se transforma numa flecha. Uma flecha meio que teleguiada, é bizarro. E essa flecha infelizmente vai acertar a nossa querida Valéria aqui, o que vai fazer com que ela não dure muito, já que aquela flecha ela não era uma flecha comum, mas ela estava com o encantamento da pesada ali. E essa era a faísca final que o Bárbaro precisava para incendiar o Thulsa-Dun e todo o culto dele. Se é que ele precisava de alguma motivação para isso, né? Mas antes da vingança final, vamos ver a cena emocionante do filme, que é a cena da cremação da Valéria. E ainda temos mais esse momento memorável do filme. Por que você chora? Ele é Conan. Ele não chora. Assim eu choro por ele. E é chegado o momento da caçada final de Conan. E vemos a cena de preparação para a batalha e o monólogo do Conan. E eu imagino que deva ter sido para o Arnold bem difícil fazer essa cena, já que o range dele de atuação na época era limitadíssimo. Não que ele tenha se tornado um ator shakespeariano, mas na época ele ainda era pior. E nessa época ele não sabia falar inglês direito. Ele falava meio atropelado, não dava para entender direito o que ele estava falando. E dizem aí as más línguas que nesse filme aqui foi um sufoco para entender o que o Arnold estava falando nas cenas. Mas modéstia à parte, o fato do Arnold não saber falar bem inglês, eu acho que isso ajudou mais ele nesse papel aqui, porque ele ficou ainda mais com cara de bárbaro, de selvagem, sabe qual é?
o fato dele não conseguir se expressar corretamente, porque não importava muito se o bárbaro era fluente no idioma. O que importava é que ele sabia falar o idioma dos bárbaros, que era o idioma do aço. E é chegado o momento da última batalha, Conan faz a sua oração antes de ir para o campo de batalha. Crom, eu nunca rezei para você antes. Conceda-me a vingança. Mas se não me atender, então vá pro inferno. E meu amigo, essa batalha aqui, ela é simples, dá pra ver que ela foi gravada num ambiente bem controlado ali, mas esse momento aqui, ele é memorável. Mais uma batalha sangrenta, cheia de efeitos práticos e boas coreografias de luta. Agora, eu só fiquei meio bolado que os cavalos aqui parecem ser reais nessas cenas aí, hein? Então existe uma grande possibilidade desses cavalos aí terem se ferrado pra fazer essas cenas aí. Só que assim, a gente não dá pra falar muita coisa, porque na década de 80 não se tinha esse cuidado com animais que a gente tem hoje, né? Então tem vários filmes que usavam animais de verdade aí nas cenas aí, que geraram polêmicas por conta disso, né? Que hoje em dia com certeza daria um BO danado, mano. Mas pra deixar claro, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, tá? Eu acho que, pô, nada a ver machucar o bicho ali pra fazer um filme. Mas essa cena é braba demais, mano. Inclusive a gente tem esse momento icônico aí, em que o bárbaro empala o sujeito aqui sem dó e sem piedade. E no último confronto do Conan com o inimigo, ele é salvo ninguém mais, ninguém menos por um personagem inusitado. A gente vê aqui que a Valéria, ela transcendeu e meio que virou a protetora do bárbaro aqui, né? E Tulsadum, que vê seus homens sendo massacrados, foge igual um cachorro do campo de batalha. Ah, o bicho é covarde, viu? E me parece que as orações do bárbaro foram ouvidas. Mas a batalha ainda não acabou. O bárbaro ainda tinha mais um inimigo, Tulsadum, que fugiu com o rabinho entre as pernas achando que ia escapar do bárbaro. Mas o que ele não esperava é que o bárbaro iria direto lá no templo dele pessoalmente para dar fim àquele reinado de terror. Então no momento em que o vilão tá dando o seu discurso ali para a plateia de seguidores alienados, o bárbaro chega sorrateiramente por trás dele, já pronto para dar o bote final. Doom, que percebe a presença do bárbaro, ainda tenta ali no último suspiro manipular o nosso querido Conan ali, fazendo que ele desista da sua vingança. Por um segundo ele meio que dá uma balançada no Conan. Mas meu amigo, o desejo de vingança de Conan era muito mais forte de qualquer discurso manipulativo. E ele arranca a cabeça do vilão e ao arrancar a cabeça do vilão, ele levanta e mostra para todos os seus seguidores que o deus que eles estavam adorando não era nada, era só um deus morto. E o ciclo estava fechado, a vingança havia sido cumprida. O bárbaro desce uns degraus e pensa sobre tudo o que levou ele até aquele momento. Naquele mundo caótico e violento em que a lei do mais forte é a única coisa que prevalece. Então ele levanta, toca fogo naquele templo da serpente e simplesmente vai embora. E esse é o fim de Conan Bárbaro de 1982, um dos filmes mais memoráveis da década de 80 e um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E no final a gente ainda tem um vislumbre do Conan como rei, o que infelizmente não rolou, já que a gente nunca viu um Conan rei no cinema. Até tivemos a sequência do Conan em Conan o Destruidor, mas a sequência é muito ruim, é muito inferior a esse filme aqui, mas se vocês quiserem, eu posso falar sobre esse filme algum dia, deixa aí nos comentários. Um dia ele tornou-se rei por seus próprios méritos. Mas essa é uma outra história a ser contada. E você, qual a sua relação com o personagem Conan? Já assistiu esse filme? Já assistiu algum filme do personagem Conan? Comenta aqui embaixo pra gente dar aquela interagida aqui e poder trocar uma ideia. Eu gosto muito de interagir com vocês nos comentários. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até esse ponto e até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.